Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora falar um pouco do que foi esse jogo de ida da final do Paulistão, se Palmeiras 0, Corinthians 1. Então eu peço você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá, começando por escalações. O Palmeiras foi com o time que já se esperava, sem nenhuma surpresa, sem nenhuma mudança. O Corinthians sem Galo, que já se falava que podia não ser titular contra o seu joelho, e com o Romero como titular, ao invés de colocar mais um volante ou mais um zagueiro, foi com o Romero. E um Corinthians que defensivamente pensou nisso, lembrando que foi o jogo contra o Mirassol, né? Que contra o Mirassol o Romero foi titular junto com o Memphis e Yuri, e sem bola a gente tinha tanto o Romero quanto o Memphis jogando mais aberto, preenchendo mais esse espaço. Não são jogadores que iam voltar e marcar a lateral dentro da área. Não tem, tanto o Romero quanto o Memphis não tem mais capacidade física de ficar fazendo isso. Mas só de ter eles ali mais aberto, preenchendo esse espaço, já torna o Corinthians mais competitivo defensivamente, pois isso faz com que o trio de meio, que foi formado inicialmente por Martinez, Ranieri e Carrilho, fique menos sobrecarregado, tem que ficar cobrindo menos espaço nas laterais. Isso faz com que o Corinthians consiga se proteger um pouco melhor dos ataques do adversário. Então a gente tem no começo do jogo o Palmeiras tentando fazer uma pressão inicial, tentando começar mais em cima, um Corinthians que não está conseguindo sair com a bola no início, não conseguia ter a bola no ataque, estava no bate e volta toda hora, mas que depois desses primeiros minutos de pressão, foi um Corinthians que começou a ter mais a bola, começou a conseguir acalmar mais o jogo, esfriar a partida, dar uma baixada no ritmo, muito usando o próprio sistema de marcação do Palmeiras contra ele, já que o Abel gosta de fazer essas perseguições individuais no meio campo, que deu certo contra o São Paulo. Para driblar isso, o Corinthians, muitas movimentações, muita troca de posições, balançando essa marcação do Palmeiras e explorando os espaços, especialmente nas entrelinhas. O Palmeiras, quando essa pressão inicial não consegue roubar a bola, forçar o adversário a se livrar dela, é um Palmeiras que oferece muito espaço entre a linha de meio campo e a linha de defesa. E o Corinthians soube explorar isso bem para conseguir avançar no campo. Especialmente explorando dois jogadores, Carrilho e Memphis Depay. Os dois foram muito importantes, por isso conseguir ter um pouco mais de calma, conseguir sair um pouco do campo de defesa, o Memphis sustentando nos combates, sustentando a bola no pivô. As trocas de posições foram frequentes entre Memphis e Martinez, o Ranieri também se movimentando mais, apesar das dificuldades dele com bola, e principalmente André Carrilho, aparecendo em todo o campo e assim, aparecendo com muita qualidade, com muita tranquilidade. A capacidade dele de sair da pressão dos jogadores do Palmeiras, incrível. Acho que os jogadores do Palmeiras tentaram meio que antecipar o Carrilho umas 2, 3 vezes. Em todas elas tomaram um drible. Tomaram o do Martinez, toma uma caneta, depois ele dá um giro. Sim, ele consegue sair com facilidade. E depois dessas primeiras vezes, é que a gente viu que quando a bola vinha para o Carrilho, os jogadores do Palmeiras hesitando em já dar o combate, hesitando em ir mais seco. E isso também, querendo ou não, esses segundos de hesitação, um cara que tem tanta qualidade, é o tempo que ele precisava para às vezes já pensar, já conseguir se livrar da bola rápido e fazer com que o Corinthians conseguisse avançar um pouco no campo. Então a gente continua usando bastante essas movimentações, o Memphis temos momentos recuando para pegar a bola mais atrás e tendo no Carrilho esse ponto de calma. E a partir desses dois, o Corinthians conseguiu avançar mais, rodar melhor a bola e tirar um pouco do ímpeto do Palmeiras. Ao mesmo tempo, não era um Corinthians que conseguia criar chances, conseguia realmente ameaçar o Palmeiras. Muito que conseguia até avançar, mas na hora de definir as jogadas faltava mais qualidade na hora de dar um passe, na hora de tentar a penetração. E também porque o Corinthians sentiu falta no primeiro tempo de ter Romero e Alberto participando mais ativamente. Porque Memphis e Carrilho funcionaram bem, mas na hora de avançar mais em campo, tanto o Romero quanto o Yuri não conseguiram participar de maneira tão efetiva nessa primeira etapa. Então a gente tinha, durante uma parte do primeiro tempo, o Corinthians conseguia ter a bola, conseguia esfriar o jogo, mas não conseguia criar. Contra o Palmeiras, mais uma vez, pouco inspirado. E que as chances principais do Palmeiras no primeiro tempo vieram de erros de marcação, de erros do Corinthians. A primeira delas, a mais clara, que o Mateuzinho estava em cima da linha, é o momento que o Palmeiras consegue balançar um pouco a defesa do Corinthians, que a defesa do Corinthians se desorganiza, e quem vai dar o combate no Estevão não é o Angelelli, e sim o Gustavo Henrique. E aí, em campo aberto, o Estevão contra o Gustavo Henrique é meio cruel, O Estevão consegue ganhar com muita facilidade na velocidade, invade a área, a bola sobra, e o Mateuzinho evita um gol verde em cima da linha. E depois o Félix Torres errando na série de bola 2 vezes seguidas, o Estevão consegue recuperar a bola ali no meio, consegue limpar o Gustavo Henrique, chuta de fora da área para a defesa do Hugo Souza.
No reta final, o Corinthians parece dar uma queda física também. O Palmeiras conseguiu tentar pressionar um pouco, conseguiu empurrar o Corinthians mais, com bolas aéreas e tudo mais. Mas também sem criar aquele grande volume de chances claras. Então, o primeiro tempo com o Palmeiras que tinha mais ímpeto, o Palmeiras que no geral foi o time que conseguiu criar um pouco mais. Não foi um grande jogo na primeira etapa. Contra o Corinthians que até conseguiu em alguns momentos ter a bola para esfriar o jogo, mas que não conseguia transformar isso em chances. E o Palmeiras novamente pouco inspirado. Um Estevão, principalmente no primeiro tempo, muito bem marcado, especialmente pelo Angelelli nesses duelos individuais. E o Corinthians sofrendo menos defensivamente, apesar de dar os seus moles, do que vindo do Corinthians é normal. A gente começa o segundo tempo, o Corinthians sai o Martínez, entra o Rian, e o Rian entra bem, surpreendente, ele entra bem, principalmente na marcação. O Corinthians acaba não sentindo a saída do Martínez. Um Palmeiras que tenta começar pressionando mais, que tenta começar sendo mais intenso, tentando ser mais agressivo com a bola, mas que... E aí vem um lance fatal. O Corinthians tenta sair para o ataque, o Palmeiras recupera, o Palmeiras aí tenta sair para o contra-ataque, e aí o Estevão acaba tomando uma decisão errada, uma decisão de jovem, né, normal, cometer esse erro. Ele tinha Félix Torre e Gustavo Henrique na frente dele, e ao invés de calmar, de voltar para trás, para um companheiro livre, para explorar um outro espaço, ele tenta partir para cima dos dois, é desarmado com facilidade. Aí o Gustavo Henrique vai muito bem naquele toquinho por cima de dois jogadores do Palmeiras, que aciona o Carrilho, e aí com espaço livre consegue acionar o Memphis na esquerda. E aí outro erro capital do Palmeiras, tem Mike e Richard Wilson para cima do Memphis, e os dois não conseguiram ficar com a bola. A bola acaba sobrando para o Memphis, que aciona o Yuri atacando as costas. A única chance que o Yuri teve de entrar na área mesmo, até aquele momento ele consegue passar pelo Mikael, consegue puxar para dentro e finaliza para fazer o gol da vitória do Corinthians. Uma bola que para mim era defensável para o Everton, sendo bem honesto, eu acho que era um chute bem defensável. Não foi um super chute de aberto, mas foi certeiro e abriu o placar. Depois disso, a gente tem a entrada do Thales Magno no lugar do Romero, que aliás não entrou bem e, olha, deu sorte não ter sido expulso. Você pega um hábito mais rigoroso por ele ter tido problemas. E a gente tem uma mudança, né, que o Thales Magno entra na esquerda, a gente tem o Memphis indo para o centro e o Yuri Alberto começando a fechar ali pela direita. Depois do gol, o Corinthians tem uma saída, que tem um contra-ataque que o Yuri Alberto teve a chance de fazer o 2-0, ele poderia ter finalizado, tentou o passe para o Memphis por dentro da área, que estava também um pouco de espaço ali na cara do gol e passou muito mal. Então o Corinthians, a única coisa que o Corinthians tem que se lamentar dessa partida, teve uma chance clara de fazer o 2-0, de aumentar a vantagem e acabou não conseguindo aproveitar. E depois desse 1-0, o Palmeiras vai ainda mais para cima, tenta criar uma pressão. O Palmeiras tem uma chance clara que o Souza faz uma grande defesa. A gente tem uns minutos ali de maior pressão do Palmeiras, conseguindo levar perigo. E aí, eu já critiquei várias vezes o Ramon Dias pelas mudanças durante os jogos. Aí a comissão técnica do Corinthians foi bem. A mudança que ele fez, colocando mais sangue novo, principalmente na marcação, foi boa. Já que era um Palmeiras que se resolvia muito a atacar pelos lados, principalmente pela direita com o Estevão. E o Estevão, que fez um ótimo segundo tempo, inclusive, cresceu no jogo. E bola aérea. Então o Ramon Dias reforça isso. A entrada do Charles para aumentar também essa capacidade de combate. E coloca depois Alex Santana e Breno Milão também para dar mais combate, dar mais sangue novo. E isso faz com que o Corinthians na reta final, nos últimos minutos, acabe não sofrendo tanto. O momento de pressão do Palmeiras foi muito mais após o gol do Corinthians do que na reta final. O Palmeiras que tentando cruzar bolas e um Palmeiras pouco inspirado. Entrando um pouco que eu falei no vídeo pré-jogo. É um Palmeiras que defensivamente estava sendo mais seguro, né, nesse Paulista, mas que ainda do ponto de vista ofensivo ainda é um time com limitações. É um time ainda muito dependente da individualidade do Estevão e muito dependente de bolas aéreas. E foi mais um caso disso. Pegou um adversário que conseguiu limitar um pouco o Estevão no primeiro tempo, e um adversário que se defendeu bem pelo alto, e um Palmeiras, mais uma vez, pouco inspirado. O Palmeiras jogou assim para não perder, acho que não merecia uma derrota, mas é novamente uma atuação um pouco decepcionante para o seu torcedor, que esperava mais do time. Individualmente no lado do Palmeiras, o destaque é o Estevão, que foi quem chamou o jogo. Acho que destaque negativo, por exemplo, tem o Rafael Veiga, que jogou mal, Richard Rios, outro derby abaixo dele, outros jogadores também pouco apareceram. Do lado do Corinthians, Mateuzinho muito bem defensivamente, vai destacar, Carrilho jogando muito bem, Gustavo Henrique sendo firme, Memphis fazendo um jogo que se esperava dele e o Yuri Alberto sendo decisivo. Acho que está tudo aberto ainda, o Palmeiras tem sim condições de virar, mas decepcionante, o Corinthians tem uma vantagem muito importante e joga pelo empate para ser campeão na volta. Agora eu quero saber de você, deixe nos comentários se você concorda, discorda de uma coisa que eu falei, e também suas impressões sobre Palmeiras 0, Corinthians 1 pelo primeiro jogo da final do Paulista. Não esqueça de dar like no vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito, e dar aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim, tchau, tchau e até a próxima.